Olá, pessoal. Quarta e última parte aqui do nosso CV Connect Esportes, do 42º CV Connect Esportes, que você acompanha tanto no nosso YouTube quanto no nosso Spotify. Vale lembrar que os links do Spotify estão todos aqui na descrição, e você que nos acompanha no Spotify também tem um link na descrição no YouTube. Aliás, o link do YouTube na descrição para você curtir, compartilhar, seguir, enfim. Esse quarto bloco é para falar do Campeonato Paulista, mas eu esqueci no último bloco de passar a classificação do Campeonato Mineiro, então vamos passar aqui a classificação do Campeonato Mineiro para vocês. Só rapidamente, o Campeonato Mineiro que é disputado em grupos. O grupo A, o Atlético está soberano, três jogos, 3 vitórias, 9 pontos, contra 5 do Atlético, 4 do Pouso Alegre e 3 do Vila Nova. Depois no grupo B, o América também soberano, 9 pontos, contra 1 do Democrata de Sete Lagoas, 1 da Caldense e 0 da Patrocinense. Tudo indica que o América Mineiro vai passar de fase, né? Já deve ter passado, inclusive. Não deve ter passado matematicamente, mas pela distância da pontuação, 8 pontos, faltando aí 5 jogos, é difícil o América ficar de fora. O Atlético Mineiro também, só que o Atlético está um pouco mais próximo. E no grupo C, o Cruzeiro está ficando de fora. Sim, porque o Democratas de Valadares está ganhando o grupo com 5 pontos, o Cruzeiro tem segundo com 4, Tombense 3 e Patinga 0. Só que o Patinga tem 2 jogos a menos. Ou seja, no Campeonato Mineiro, o regulamento é o seguinte: passa-se para as semifinais os 3 campeões dos grupos e também o melhor segundo colocado, que não é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 4 pontos. Nesse momento, o melhor segundo colocado é o Atlético de São João del Rei, com 5 pontos. Então, posto isso, o Campeonato Mineiro, é... posto isso, o Campeonato Mineiro tem encerrado. Está encerrado e no fim de semana, aliás, nesse meio de semana tem jogos e na sexta-feira a gente comenta aqui no nosso programa. Vamos passar agora para o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista 2023, classificação geral. Não, isso aqui é a classificação geral do Corinthians, daqui a pouco a gente bota ali. Paulistão. Vamos passar aqui para o Paulistão para comentar os jogos. A gente comenta sempre na ordem do que os jogos ocorreram, na ordem dos jogos dos times grandes. E começar com o puro suco de São Paulo, né? Puro suco de São Paulo, que é Palmeiras 3, Santos 1. Clássico no sábado à tarde, que você acompanhou no YouTube do Paulistão, você acompanhou também no Premier. E, meu amigo, você torcedor do Santos, vá até a Aparecida do Norte e reze por ela muito, porque não é possível. Esse time do Santos não é possível. Vai brigar, sim, contra o rebaixamento, vai na Série A do Campeonato Brasileiro, já está brigando, daqui a pouco vamos ver a tabela geral, já está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, inclusive. E o time do Santos é muito fraco. O time do Santos é o seguinte: só não tomou 4, 5, 6 gols do Palmeiras, porque o Palmeiras tirou o pé no segundo tempo. No segundo tempo. No primeiro tempo, nos 10 primeiros minutos ali, teve até um jogo e tal. Mas o Santos, cara, parece o São Paulo de anos atrás, no modo banana, né? Porque acontece uma coisinha e o Santos desestabiliza. O Santos desestabiliza. E foi assim que saiu o primeiro gol do Palmeiras. Porque o primeiro gol do Palmeiras sai logo na sequência do goleiro João Paulo, que não se machuca direto, se machucou, teve que sair, e entra o Vladimir. E entra o Vladimir que 5 minutos depois toma o gol, toma o primeiro gol do Palmeiras. Aí o Palmeiras é maçante, cara. O Palmeiras é muito vertical, o Palmeiras é muito asfixiador. E o Santos é o oposto. O Santos é uma passividade imensa. A defesa é muito ruim, é lenta, tem jogadores que
que não fazem jus à camisa do Santos. O Santos não tem mais aquele time de meninos da Vila e tal. O Santos é um time horrível, totalmente ruim. É ruim, não é bom. Vencer um jogo só. Nós estamos aqui na sexta rodada, na metade do Campeonato Paulista. O Santos ganhou um jogo só, que foi na primeira rodada, depois só empatou e perdeu, né? E enfrentou o primeiro clássico, cara, e enfrentou o primeiro clássico e simplesmente sucumbiu. Sucumbiu, é, tomou os 3 gols, era para ter tomado muito mais, e o Palmeiras foi simplesmente avassalador. 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 E o Santos não fez nada. Fez um gol no finalzinho já, mas já estava 3-0, já estava tudo liquidado e ponto final. Santos precisa, torcedor do Santos, precisa juntar as mãos, ajoelhar no chão, ajoelhar no chão, rezar, fazer uma promessa para ir para a Basílica de Aparecida do Norte, porque desse jeito não dá certo. E a gente via, todo respeito ao Odair Helma, a gente viu o Odair Helma uma expressão de que no banco, assim, cara, com as mãos no rosto, falando assim, o que que eu tô fazendo aqui? Que, que o time do Santos não tem saída de bola. Não tem saída de bola. O time do Santos não tem meio-campo, não tem ataque. O ataque do Santos é Camacho e Raniel. Dois jogadores ruins. Ruins, extremamente ruins. Os times do Santos não tinha o Soteldo nesse jogo. Perdeu o Soteldo para o Campeonato Paulista, 3 meses fora. Teve que fazer uma cirurgia no joelho. Perdeu o João Paulo, o goleiro, também. Agora o Vladimir, que é bom goleiro também, inclusive. O segundo gol do Palmeiras. Aliás, o segundo gol do Palmeiras é sintomático. 51 do primeiro tempo. 51 do primeiro tempo, tá? Segundo gol do Palmeiras. Bate e rebate dentro da área, só o goleiro que se mexe, a defesa do Santos está parada. Não olha. A defesa do Santos para pedindo um toque de mão. E o árbitro não apita, velho. Não apita. Pá, tudo. E desculpa, gente, mas teve um probleminha aqui. E o árbitro não apita, a defesa do Santos para e assiste o Rony chutar pro gol. Assiste e faz o segundo gol. No segundo tempo, o Palmeiras tira o pé. O Palmeiras tira o pé e esse menino Giovani, que é meu xará, inclusive, é, faz um belíssimo gol, joga, comanda o meio-campo do Palmeiras ali e faz com que a equipe do Palmeiras é, termine com um placar mais justo, né? O justo seria 7, 8 gols, mas a equipe o Palmeiras teve dó do Santos, aliás, é um problema dos times brasileiros. Quando você tem um time muito superior e começa a fazer 3 gols, 4 gols, os caras param de jogar. Se fosse na Europa, tinha feito 8, 9. 8, 9. E o respeito é aí, cara. Pô, meu time, eu sou um timaço, eu sou um time muito melhor que o seu, eu tenho que meter gol mesmo. Não tem que ficar parando. Não. Para. O time do Santos é que tem que melhorar. Aliás, o time do Santos tem que reformular inteiro. Reformular inteiro. Porque dessa forma, com os times do Campeonato Brasileiro subindo, subindo, subindo o nível, e a equipe do Santos regredindo, 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 o time do Santos vai caindo. Se não vai cair, se não cair, vai passar muito próximo. Vamos aqui para o scout do jogo para vocês verem o que eu estou falando. Assim, de 20 chutes que o Palmeiras deu, 6 no gol, 6 no direcionamento do gol, e o Santos deu um chute no gol só, de 12. É muito pouco, muito pouco. Aqui, 7 escanteios do Palmeiras, 5 do Santos, 2 empates, 2 impedimentos, perdão, e é isso. Time do Palmeiras
jogou no Morumbi, né? Não jogou no Allianz Parque, porque tinha lá Carnaval do UOL, no Allianz Parque, e a equipe. E o Palmeiras simplesmente fez um exemplo. Essa é a verdade. Juntou ali com o São Paulo, fez um negócio ali, falou assim: ó, tem o Carnaval do UOL aqui no Allianz Parque, eu não posso jogar no Allianz Parque, posso jogar no Morumbi. O São Paulo cedeu com a chance de ter um jogo do próprio São Paulo no, lá no Allianz Parque, com o mando do São Paulo ainda nesse Campeonato Paulista. Então, assim, e eles estão dando exemplo de que podemos sim conciliar o estádio para o time adversário, o estádio próprio para o time adversário, enfim, sem ter aquela guerrinha e tal. A torcida do Palmeiras foi show lá no Morumbi, quebrou uma ou duas cadeiras só, mas aí a dona Leila acerta depois. E não houve nenhum tipo de problema, até porque era torcida única também, né? Tem isso. Não houve nenhum tipo de problema. E ao que tudo indica, nós vamos ter mais desse tipo de coisa nos próximos anos aí. E foi muito bem pensado pela Leila, pelo Júlio Casares, para mostrar, para dar um exemplo de que podemos sim, no futebol, conviver de forma harmoniosa e que a rivalidade fique apenas no campo de jogo. Muito bem disse a dona Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que isso é um atraso para o futebol. Esse negócio que conselheiros do Palmeiras queriam que ela não mandasse o jogo lá porque o jogo era no estádio do São Paulo. Isso não existe. Isso aí é pensar retrogradamente lá atrás. E, enfim, a equipe Palmeiras saiu vencedor e tá aí super campeã, enquanto que a do Santos precisa melhorar demais. Tá certo? Vamos passar para o próximo confronto. Santo André e São Paulo, hein? Santo André 0, São Paulo 1. Falamos do São Paulo agora. Volta o São Paulo aí. São Paulo que jogou, mereceu ganhar, mas não precisava ter tanto drama assim, né? O São Paulo foi ganhar aos 92. Não precisava ter tanto drama assim. O São Paulo foi ganhar aos 92 minutos, né? Com o gol do Alan Franco de cabeça, depois de uma chance que o Luciano perdeu, não sei como, né? Mas o São Paulo já era dono do jogo há muito tempo. No jogo inteiro, defesa contra-ataque, apesar de ter sido no estádio do Santo André, né, o jogo, e o Santo André, na minha visão, teve um pênalti, mas depois a arbitragem explicou que a bola bate ocasionalmente no Orejuela e vai de encontro com o goleiro do São Paulo, mas aí depois tem um choque ali normal, e aí o jogador do Santo André cai dentro da área, só que segundo a arbitragem não é pênalti, para mim foi, mas enfim, a equipe do São Paulo tinha que ganhar. Tinha que ganhar porque perdeu para o Corinthians a semana passada no Morumbi e agora tem uma sequência forte de jogos. Joga contra o Bragantino em Bragança, joga contra o Santos na Vila Belmiro, não, no Morumbi. O Santos não está jogando mais na Vila, né? E dizer o seguinte para o torcedor: calma, o torcedor está muito agoniado, angustiado, querendo que o São Paulo seja campeão, querendo que o São Paulo vença os jogos todos, mas assim, calma, esse time ele é muito limitado ainda. Pela primeira vez, o Rogério Ceni escalou esse ano o Gabriel Neves. E o Rogério Ceni fez esse São Paulo contra o Santo André o que deveria ter feito contra o Corinthians. Botou 6 defensores contra o Santo André. 6. Botou 2 meio-campos de defesa. Eu não considero o Rodrigo Nestor de ataque. Considero ele mais de defesa que de ataque. Apesar dele ter chutes bons, mas ele botou 2 meio-campo marcador e botou 4 na defesa. Dois na zaga e 2 laterais. Então, 6 jogadores. Não precisava disso contra o Santo André, porque o Santo André não ia atacar o São Paulo. Não ia atacar. Atacou algumas vezes, mas não ia atacar
frequentemente. Precisava disso contra o Corinthians. Isso sim precisava. Enquanto o Corinthians, o São Paulo jogou extremamente exposto. Extremamente exposto. Por isso que perdeu. Tomou 2 contra-ataques ali e perdeu. Mas, enfim, ganhou esse jogo e, por enquanto, tá tudo bem. Nem tudo bem. Mas precisa o São Paulo ser mais regular na frente. Aliás, Rogério Ceni, como é que é essa história? O jogador é apresentado e joga no dia seguinte, aqui no São Paulo? O Erisson, ex-Botafogo, tava fora do Brasil, foi contratado e você já pôs para jogar no lugar do Caleri. O Erisson que tá forte. É, Rogério, eu acho que o Erisson deveria esperar mais um pouquinho para jogar. Deveria ter treinado pelo menos um pouco com o time, porque ele estava completamente deslocado do time, completamente deslocado. Então, assim, Rogério, falta um pouco para você novamente percepção de jogo. Além disso, você é um bom treinador, você monta os times bem, só que você precisa ter mais percepção de jogo durante o segundo tempo. O segundo tempo precisava, desde o começo, de um arrematador de meia distância. Você foi pôr o Galopo e o Jackson Mendes com 29 do segundo tempo. 29 do segundo tempo. Poderia o São Paulo estar ganhando já muito antes, porque sempre sobrava a segunda bola. A segunda bola sempre sobrava para alguém bater ou para alguém cruzar na área. Precisava de alguém que desse um chute poderoso. E os dois batedores de fora estavam fora da área. Estavam fora da área, não, estavam fora do jogo. Estavam no banco. E uma crítica que o povo faz a você, Rogério Ceni, é que você demora demais para mudar. Espera 30 minutos do segundo tempo, espera 28. Rogério, precisa ter mais percepção das nuances da partida, tá certo? Então, assim, São Paulo ganhou, tá tudo certo. Agora vamos pro último de hoje. Corinthians fez o que tinha que fazer, enfrentou o Botafogo e Ribeirão Preto, uma equipe histórica no interior de São Paulo que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians não teve muita dificuldade para enfrentar o Botafogo de Ribeirão, não. O Corinthians, apesar de ter feito 1-0 aos 32, 0 aos 37, depois meio que manuseou o jogo, como o Corinthians sempre faz, e sempre que o Corinthians sai na frente é isso aí, né? Faz 1-0 e ao invés de ir lá fazer o segundo, terceiro, quarto, não. Cadencia, cadencia. Mais uma vez, precisou demais do Renato Augusto, precisou demais do Duqueiroz, mais uma vez, e fora o gol do Roger Guedes, o gol do Watson, extrema sorte. Chutão de fora da área, que vai na gaveta. Então, assim, o Corinthians precisa urgentemente achar um meio-campo que faça essa ligação, que faça um jogo mais com a bola nos pés. Parar de fazer ligação direta, parar de dar chutão, entendeu? E essa questão de faz 1-0, aí logo faz o segundo, aí retranca, eu não gosto, não gosto, não gosto. Assim como não gostei também da camisa do Botafogo e Ribeirão Preto, que é uma camisa ruim, feia pra caramba. Mas enfim, Corinthians fez o seu papel. Corinthians fez o que tinha que fazer, que era ganhar e seguir na cola do Palmeiras. Muito bem, vamos agora mostrar aqui para vocês a classificação. Essa é a classificação em grupos, né? Que é o Campeonato Paulista de grupos. Daqui a pouco a gente mostra a classificação geral. Bragantino na frente no grupo A, que é o grupo do Santos, 10 pontos. Inter de Limeira, 10. Botafogo, 8. Santos, 6. São Paulo, grupo B, liderando com 11. Água Santa, 8. Mirassol, 5. Guarani, 4. Lembrando que os dois piores na classificação geral caem, né? No grupo C, o Corinthians, 13 pontos. São Bento, 9. Ferroviária, 4. Ituano, 3. No grupo D, Palmeiras, 14. É o melhor.
É o melhor time até agora. São Bernardo 11, Santo André 10 e Portuguesa 4. Vamos aqui para a classificação geral. Aqui está a classificação geral do Campeonato Paulista. Temos aqui Palmeiras à frente, em primeiro lugar. Essa classificação geral é importante para definir os mandos de campo na semifinal e na final do Campeonato Paulista. Ou seja, termina aquela fase de grupos, os dois primeiros colocados de cada grupo eles se enfrentam na casa do primeiro colocado e depois, na semifinal, essa pontuação aqui, que seguirá sendo contada, vai definir quem define o segundo jogo em casa. No caso, a semifinal tem um jogo só que é na casa do melhor pontuador, e na final são 2 jogos, o segundo jogo. E o segundo jogo é de quem tiver a melhor pontuação entre as duas equipes finais. Por isso, essa classificação geral, além de definir os 2 rebaixados. O Palmeiras, Corinthians e São Paulo nas 3 primeiras posições, você está vendo aí. E o Santos, no 11º lugar, com 6 pontos. Estariam caindo hoje Portuguesa e Ituano. Portuguesa, no caso, retornando para a Série A2 do Campeonato Paulista. Muito bem. E próxima rodada, nesse meio de semana, temos aqui no site Cadê o Jogo, para você ver, por conta desses quartejamentos, né, por conta desses quartejamentos de emissoras, né, que tem o Campeonato Paulista. Então a gente tem aqui o Cadê o Jogo, para você não ficar perguntando onde vai passar o jogo no meu time, onde vai passar, que canal que é, se é na TNT, se é no Premiere, se é na Record e tal. Vamos mostrar aqui. Red Bull Bragantino e São Paulo jogam quarta-feira, 7h30 da noite, no Paulistão Play, que é o streaming do Paulistão, o aplicativo do Paulistão, e também no Premiere, né? A gente só fala dos times grandes, depois os times pequenos vocês veem aqui também. Bragantino de São Paulo em Bragança, quarta-feira, 7h30 da noite, né? Santos e São Paulo, 9h35 no Canindé em São Paulo, dia 8 de fevereiro, na quarta-feira. Santos São Bento, perdão, com Paulistão Play, Record e Premiere, né? E na quinta-feira, Palmeiras e Inter de Limeira, deve ser no Allianz Parque esse jogo, Palmeiras, Paulistão Play, YouTube, Premiere, 7h30 na quinta-feira, 9 de fevereiro, e o Corinthians, 9h30 da noite, de quinta-feira, em São Bernardo, no estádio 1º de maio, contra o São Bernardo e Corinthians, no TNT e na HBO Max. Você vai poder conferir, e na sexta-feira, o comentário aqui, junto com o nosso Thiago Saraiva. Muito bem. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. É isso. Encerrando aqui o 42º programa CV Connect Esportes. E dizer para vocês que sexta-feira estamos de volta, já com o Thiago Saraiva, comentando aqui os jogos do estadual, junto com a gente. É isso. Até breve. Sexta-feira, 10 de fevereiro. Tá certo? Até.